Beleza, pessoal. Então vamos começar. Computação em nuvem e computação em névoa. O que vocês têm para me contar a respeito? Quem começa? Eu achei um artigo interessante sobre sustentabilidade econômica e ecológica, professor. Eu achei interessante essa parte aí, focado nessa questão, né? Que hoje, se você pega a computação em nuvem, ela centraliza, né? Todos os recursos que tem e acaba não tendo tanta degradação, né? Hoje todo mundo quer ver essa parte, todo mundo não, né? Nós queremos ver nessa parte de sustentabilidade econômica e ecológica, né? Que a gente só vê destruição, degradação, né? Então, quando a gente Uhum. vê essa parte em si sendo focada, né, principalmente na área de tecnologia, né, visando isso, é interessante. Uma parte que eu vi também, hoje, por mais que a computação em nuvem vise essa parte, né, de economia de recursos periféricos, hardware, tudo, né, mas a grande questão é que para acessar ela, né, precisa da boa conexão, né, de internet. E isso não é a nossa realidade aqui, né, Uhum. infelizmente, né. Grandes centros, tudo bem, né, mas quando a gente começa a ir mais para a parte interiorana, né, aí já fica mais complicado, né. Essa é uma questão legal de colocar, Laudiel, porque assim, quando a gente estuda a nuvem, né? Quando a gente está estudando ela lá, parece que ela resolve tudo, né? Então, assim, você Sim, tem, por exemplo, quando você olha na questão econômica, né? De, quando eu digo econômica, de geração mesmo de comércio ou de conhecimento e tal. Um dos paradigmas da nuvem é assim, olha, você consegue subir o seu negócio muito rápido, né, sem uma necessidade de infraestrutura especializada. E se o seu negócio der certo, você escala, né? Ou seja, você aumenta esses recursos, e tal. Então, você tem um start muito rápido. E de fato, isso é verdade, porque a nuvem ela propicia isso, né? Tá tudo online lá. E normalmente os contratos eles são baseados em disponibilidade, né? Então, a principal chamariz lá é assim, olha, você vai contratar o meu serviço, a disponibilidade dele é de 99,9% do tempo. Bacana, né? Olhando por essa perspectiva é muito legal. Agora, quando a gente pensa nessa questão que você colocou de conectividade, aí o buraco fica um pouquinho mais embaixo, né? Por quê? Vamos pegar aqui a realidade de Ponta Porã. Ponta Porã vira e mexe fica sem conectividade em alguns provedores. Por quê? Porque tem um caminho de fibra só. Na verdade, são dois caminhos de fibra, mas o principal é com Dourados. E vira e mexe tem algum imprevisto ali, tem algum acidente, alguma coisa ali que para de funcionar. Então, várias vezes a gente fica refém disso, né? Dessa conectividade. Aí você fala, pô, mas tem o 3G, né? O 3G ele funciona muito bem para quem está em algumas capitais. Aqui no estado, por exemplo, se você for para se você for para Bonito, não funciona. Se você vai para Corumbá, também não funciona. Né? Aqui em Ponta Porã tem alguns lugares perto da divisa ali, não funciona direito. Então, essa questão de conectividade, né, da distância, isso é bem interessante de considerar. Isso é bem bacana. o senhor falou da questão da conectividade, que nem lá em Corumbá. Por mais que tenha 4G, né? Acabou a internet, mas tem o 4G. Mas lá é uma fibra só para tudo. Então, Uhum, como teve a última queimada 2019, que foi uma queimada forte que teve também, queimou a fibra, acabou tudo. 2 dias sem nada, né? Não tinha nada, é só satelital mesmo e pronto, né? Então é uhum. complicado isso, né? A empresa lá disponibiliza 99,99% do serviço deles, né? Mas e a nossa conexão em si, né? Vai depender Uhum. disso, né? Um cenário perfeito nas capitais é uma maravilha, né? Tem um outro ponto que é legal também da gente olhar essa questão da conectividade, que é justamente o tempo. E aí, quando a gente começa a olhar para desempenho, né? Por que é interessante a gente pensar nesses pontos? Porque, assim, bom, eu vou lá na nuvem para processar alguma coisa. Por exemplo, vou fazer um processamento de linguagem natural, vou fazer um processamento de imagem, sei lá, vou processar alguma coisa lá na nuvem, né? Esse processamento lá, ele é bem rápido, porque você consegue fazer com que ele seja rápido. Você coloca recurso. Então, assim, você vai amontoando recurso lá, e tudo bem, você vai pagar por isso, mas você consegue entregar lá um desempenho bom, né? Um desempenho rápido. Só que a rede acaba atrapalhando esse desempenho.
Então, às vezes você tem uma percepção, o usuário, né? Ele tem uma percepção que o serviço está lento, mas o serviço não está lento porque o provedor é lento. Ele está lento porque a rede não colabora. E aí a gente tem também esse entrave, né? E aí, o que tá ruim? É a conexão que tá ruim ou é a aplicação que tá ruim? Sabe? Então tem esses pontos também. Pessoal, mais alguém? Laudiel, fica à vontade. Não, tranquilo, professor. Finalizou isso aí mesmo, só para fechar aí. O conceito todo em si é uma maravilha. Eu acho muito. Quando veio todos esses serviços, né, que a gente pôde migrar bastante, aplicações, serviços, infraestrutura em si, né, para a nuvem, perfeito, né? Mas é aquela, ainda existe muita coisa a melhorar, né? Como em toda a área nossa, né? Precisa melhorar também, né? Mas, finalizando só isso aí mesmo, professor. Legal, obrigado. E ainda sobre esse ponto, eu não sei como funciona aqui, professor, mas eu morei uma época no Mato Grosso e eu morava numa região que era como se fosse Silvolândia aqui para Coxinha. Só que era um bairro mesmo, mas a distância dele para o centro da cidade era bem grande. Como se fosse um E distrito, né? exatamente. E o 3G lá, as torres que distribuíam a 3G para lá, no final das contas, o que ia para elas, eu não sei se isso foi uma questão da, das redes de lá, ou se chega a ser em todo lugar, ou se alguns lugares já estão de alguma maneira mais avançados. Mas não adiantava muita coisa usar o 3G quando estava sem conexão cabeada, porque quem trazia conexão para as torres também eram os mesmos cabos que levavam as conexões para nossa casa. Então, no final das contas, estava todo mundo no mesmo barco. Essa questão da infra, o Alan, ela é bem bacana para a gente olhar a disposição dela. Porque o que acontece? A gente acha, né, a gente tem a percepção que é sem cabo, tipo, sem cabo de tudo, assim. Não existe cabo, não tem nenhum tipo de meio físico guiado, né, que você consiga pegar lá e palpar. Na verdade, existe, né? Então, para as antenas, né, para a disposição das antenas, beleza, você não tem nenhum meio guiado, porque quem faz isso de fato é a antena do celular e a antena da portadora, né, lá da operadora do telefone. Dessa antena, ela até pode ligar uma outra antena via rádio, via, né, sinal de rádio. Mas em algum ponto desse, você vai ter que ter cabo. Você vai ter que ter um cabo ligando ali para multiplexar toda essa informação que está chegando, né, do sem fio ali para conseguir distribuir. E aí que entra o problema, né? Porque normalmente, cidade pequena, ela não tem um link de redundância. Então, assim, eu não tenho um link que é só para atender quem é de celular, e eu tenho um link só para atender quem é cabeado, se é que a gente pode chamar assim. Porque normalmente é o mesmo operador, né? Ou é alguma parceria, sei lá, tipo Oi com Vivo, sei lá. Mas a infraestrutura que você usa acaba sendo a mesma. Por exemplo, aqui em Ponta Porã, nós temos 3 provedores de internet. Provedores assim, né, que são fora do mainstream da coisa, e são provedores menores. A estrutura que eles usam é da Claro. Então, o que isso quer dizer? Que se eu não tiver minha internet cabeada funcionando, não adianta nada eu tentar usar o meu 3G da Claro, porque não vai funcionar também. Porque é a mesma estrutura, né? Então, essas questões estruturais, e aí cola um pouco no que o Laudiel falou. Para nós, brasileiros, meros mortais, a gente acaba tendo dificuldade em usar esses serviços, né, de serviço de nuvem, o próprio serviço de névoa, a gente acaba tendo uma certa dificuldade em usar esses caras, porque a nossa infraestrutura final, ou seja, a última milha, ela é muito ruim. E alguém sabe me dizer por que ela é tão ruim assim? Alguém saberia? Professor, na realidade, o Brasil ele vive um problema relativo à parte de legislação, né? A gente tem um problema para conseguir as autorizações ambientais, para fazer implantação de torres e tudo mais. Com a criação do 5G que está sendo proposto, está sendo flexibilizada essa lei ambiental para permitir a criação e expansão dessas redes, né? E a gente pegando eu divagando um pouquinho aqui nesse ponto de vista, pega, por exemplo, Figueirão
como uma referência. Em Figueirão, chegam 10 ADSLs para atender a cidade inteira. E um só proprietário que é dono dessas 10 ADSLs. O que esse cara fez? Esse cara pegou essas 10 ADSLs e criou um provedor, e ele é o único cara que fornece internet para a região, né? E tanto a telefonia fixa que chega por lá, ela chega via rádio, né? Então, quando chove, fica uma coisa precária, né? E a gente vive ainda mais uma situação um pouco mais complicada aqui no nosso estado, que quando tem a parte da colheita da soja, vocês podem perceber que muitas internets caem. Por quê? Porque o pessoal passa grade no campo e passa em cima das fibras e estoura as fibras que tem, né? Isso acontece muito para a região ali pegando Dourados, ali essa região, né? E Corumbá, ele vive mais ou menos a mesma situação, né? Só que Corumbá, ela tem o rompimento de fibra mais em função da questão de incêndios, né? Quando tem algum incêndio no Pantanal, as fibras se rompem e os caras ficam lá isolados, né? Aí foi cogitado implantação via satélite e tal, só que é muito precário, né? O nosso Brasil, ele tem uma dimensão continental que não é muito difícil você atender, né? Se não tiver, assim, partindo para a parte política, né? Se você não tiver investimento de governo para aumentar essas infraestruturas, a gente sempre vai ficar refém disso, né? Porque é muito difícil uma grande tele vir investir, porque o retorno é muito pequeno, né? A longo prazo, né? Então, o cara fazer, sei lá, uma fibra ótica, o custo é muito alto, né? E daí isso acaba impactando geralmente nessa questão da computação em nuvem, até a gente falar aqui para os grandes centros, né? Por exemplo, Campo Grande. Isso é uma realidade. A gente pode pensar em fazer uma migração de uma empresa para a nuvem. Mas as outras cidades do estado é muito complicado, né? Porque oscila muito a internet. Tem dia que está bom, tem dia que está ruim. Assim, justamente por conta desse déficit da infraestrutura, os bancos, eles têm um contrato de exclusividade no horário bancário, né? Então, quando está naquele horário bancário, se tiver uma oscilação da rede, as teles são obrigadas a manter a estabilidade da rede, né? Então, muitas vezes eles penalizam as ADSL, XDSL, as fibras que tem, em detrimento dos serviços bancários, né? Assim, isso é uma visão que eu pelo menos eu tenho desse atendimento que eu faço aqui para os clientes do Estado, né? Uhum. Thomas, aí você, assim, no meu ponto de vista, você colocou quase tudo que a gente tem de problema quando a gente fala em implementação de infraestrutura. Então, você tem a questão ambiental, que ela tem que ser considerada de fato, né, mas ela acaba travando o processo. Você tem aí um outro ponto que é o que? A burocracia, né, porque o Brasil tem muita burocracia em várias coisas que talvez não precisaria ter, mas a gente sabe por que tem, né, porque sempre tem o esperto que quer passar a perna, isso é um problema cultural, vai demorar ainda para acabar, mas enfim, isso existe. Então, a burocracia ela acaba piorando o desenvolvimento, né, o avanço das coisas, justamente porque ela atrapalha o processo. E tem um outro ponto, Thomas, que você não colocou, que é importante a gente colocar, que é o seguinte: quando você pega lá, sei lá, tem lá a licitação para 3G, 4G, 5G, sei lá, para algum lugar, né? Para, sei lá, Mato Grosso do Sul. Aí uma operadora ganha, independente qual seja, ela não investe em infraestrutura, ela não coloca uma infraestrutura nova, ela usa infraestrutura que já existe. E normalmente essa infraestrutura que já existe, ela é em boa parte dos casos, né? Ela é uma infraestrutura defasada. Ou seja, ela consegue atender, mas ela não atende tão bem quanto se fossem cabos novos, por exemplo, né? Cabos com uma tecnologia melhor, repetidores com uma tecnologia melhor, enfim, né? Roteadores. A gente tem uma série de equipamentos nesse meio.
Mas é uma questão interessante, porque, veja, a gente sai do domínio da aplicação em si e a gente acaba fechando, né? A gente acaba olhando para a rede, né? Para a infraestrutura, que talvez não seria, porque ó, vamos olhar o domínio geral que a gente tem. Hoje, a gente tem computadores com muito mais processamento que nós tínhamos há 5 anos atrás, né? Não precisa nem ir muito longe, há 5 anos atrás. Hoje a gente consegue fazer quase tudo no celular, né? O celular está aí, tem um poder computacional gigante, quase igual ao de um computador. A gente tem, já está chegando aí o 5G, né? Então a gente tem 3G, 4G e agora o 5G. Então, teoricamente, era para a gente ter uma visão da nuvem no seguinte aspecto: pô, essa nuvem ela me facilita uma série de coisas. Por exemplo, eu quero, é, sei lá, tipo, eu quero fazer mineração de Bitcoin, mas eu não quero fazer em casa. Eu acho que não vai dar, porque eu vou ter que comprar muita máquina, não sei o que e tal. Eu vou lá na Amazon e contrato lá um cluster de GPU e bala, né? Jogo lá para cima e vida que segue. Bem caro, né, João? Mas, como eu disse, é só um exemplo. Ninguém vai ser louco o suficiente por isso, né? Aplicações multimídia no geral, ou de e-commerce, enfim, a gente tem uma série de coisas aí que a gente consegue colocar. Mas a gente acaba travando nessa questão de infraestrutura, né? Quando a gente fala no nível brasileiro da coisa, tipo, nível nacional, o grande problema que a gente acaba olhando é a infraestrutura, né? E aí nessa linha, quem achou artigos sobre infraestrutura? Falando de nuvem e tal, mas tendo esse foco em infraestrutura. Eu fiz baseado em infraestrutura, que é a minha área de domínio, né? Uhum. Na verdade, o meu foco mais é a parte de infra, né? Justamente a gente baseando todos esses problemas, né, professor? A gente vê a dificuldade, justamente essa dificuldade que a gente tem para fazer uma implantação, pegando no meu cotidiano, né? A gente tem alguns clientes que são atendidos, mas como você propor uma migração em nuvem para esse cliente, a gente sabendo todos os problemas que tem, né? E também uma coisa assim que eu tenho visto, não só dificuldade comigo, mas com outros amigos também, é como fazer esse dimensionamento correto, né? Que existem muitas siglas. Eu vou fazer uma contratação de um cloud por processamento, por tempo, por hora de processamento. É, como é o funcionamento? Então, existe um, um problema, não seria um problema, uma falta de conhecimento geral, né? Como funcionaria, como funciona, né? E apesar do cloud, da nuvem resolver muitos problemas, ainda existe esse paradigma, né? Para qual solução ele é ideal e para qual solução ele não é. Até que ponto ele vai ajudar a empresa e até que ponto ele vai atrapalhar a empresa, né? Uhum. E aí a gente pega, por exemplo, tem um cliente que ele tem um sistema comercial e ele queria fazer uma migração para a nuvem, né? É altamente inviável, né? Com essa oscilação que tem da infraestrutura, ele ficar lá meio dia sem internet, matou a empresa do cara, né? Então, a infraestrutura hoje é tudo, né? E a Uhum. gente tá falando, eu estou falando aqui nível Campo Grande, né? Sem Sim. pensar nas outras cidades do nosso estado, né? Ô, Thomas, obrigado pela contribuição. Você falou nessa questão da clareza, o Alan já colocou ali, né? Falta clareza até das empresas de cloud para mostrar vender produto de cloud também. Por uma coincidência do destino, eu pesquisei bastante sobre cloud. Tipo, bastante, bastante mesmo. E quando eu comecei a pesquisar sobre cloud, ninguém falava sobre infraestrutura. Assim, infraestrutura ela não era o ponto chave, nunca foi. Porque existia a ideia de que na nuvem é infinito. Então, assim, você contrata, você vai contratando, contratando e tal. Só que a gente tem duas perspectivas quando a gente fala em nuvem. A gente tem a perspectiva de quem usa,
né? Então, eu como um contratante de serviço de nuvem, e a gente tem a visão do vendedor, né? Ou seja, quem dispõe do serviço de nuvem e está ofertando isso. E aí, quando a gente começa a olhar essas perspectivas de cliente de infraestrutura de nuvem e de provedor de serviço de nuvem, a gente entra nessa questão do mostrar, né, de deixar explícito o que a gente tem. Então, por exemplo, quando a gente entra lá na página do EC2, né, que é a parte de computação da Amazon, eles dão uma ou outra informação. Ele fala assim, ó, para esse tipo de serviço aqui, você tem um processador Xeon é um Xeon, marca tal, ele tem tantos... Enfim, ele dá lá a descrição do processador, tá? Só do processador. Aí você para um pouquinho para pensar, você fala assim, tá, legal, mas esse processador, ele está usando o núcleo com hyperthread ou sem hyperthread? Porque se ele estiver usando sem hyperthread, ele está usando só a quantidade de núcleos físicos do processador. Se ele estiver usando com hyperthread, ele está usando núcleos virtuais, ou seja, está usando cores virtuais. E quando a gente olha a relação de desempenho entre um núcleo físico e um núcleo virtual, o desempenho do núcleo físico é muito melhor. Por quê? Porque ele não tem nenhum tipo de chaveamento, ele não tem nenhum tipo de troca. Os jobs que foram para aquele núcleo lá, eles vão ser executados lá e beleza. Quando você tem essa virtualização de núcleo, você precisa escalonar isso de alguma forma. E isso consome recurso. Ou seja, lá no baixo nível da coisa, o simples fato de você estar usando o hyperthread, ele já está atrapalhando o seu desempenho. Usabilidade. Utilizei pouco tempo atrás. Uhum. Tá. Continuando, aqui a gente já entra em usabilidade, tá? Então, veja que isso é só um ponto. Aí o outro ponto, memória. Então, como que é escalonado isso? Né? Como que é? Você tem lá, por exemplo, cada cluster, cada nó no cluster ele vai ter X de memória, né? Qual que é a frequência dessa memória? Está usando SAS, está usando NAS, o que ele está usando para armazenamento ali, né? A rede talvez seja o mais, dentro desse domínio, seja o mais tranquilo, porque a gente acredita que eles usam o InfiniBand lá, entre os racks, né, entre os clusters, e esse InfiniBand está sendo gerenciado por uma SDN para fazer um controle lá dos roteadores internos. Beleza. Mas quando a gente junta tudo isso aí na mesma receita para fazer um bolo, né, ou seja, quando você junta tudo isso para ofertar um serviço lá pro usuário final, ou seja, pro cara que vai comprar isso, né? Como que a gente tá fazendo essa oferta? Tá falando assim, olha, eu te vendo uma vCPU com, sei lá, 512K de RAM, com 256 GB de armazenamento, por 7 centavos de dólar um minuto, sei lá, 7 centavos de dólar a hora. Vamos colocar assim, não lembro como é que tá a tabela lá, mas vamos colocar dessa forma. Beleza, quem me garante que eu vou ter esse desempenho 100% do tempo? Porque ele não fala em desempenho. O SLA dele, desculpa, o SLA dele é baseado em disponibilidade. Veja, disponibilidade é uma coisa. Está disponível. Se você chegar lá, ele tiver com o throughput em 100%, beleza, tipo, você acessou e ele tá lá online, legal. Mas ele tá te entregando o que você tá pagando, e esse é um ponto, né? Usabilidade, falou o Alan, usabilidade também é um negócio meio complicado na nuvem. E é complicado por um negócio muito, assim, quem é de infraestrutura sabe o que eu tô falando. Como que funciona o desenvolvimento de software para quem é da infraestrutura? Cara, tá funcionando? Não. Então faz funcionar.
Aí funciona. Ó, tá funcionando? Opa, beleza, tá funcionando. Então faz aí um diagrama de caso de uso, faz aí um diagrama de sequência, para a gente falar aqui como que funciona. Veja, o processo inverso, né? Porque o processo natural seria o quê? Você faz toda uma análise de requisitos, você faz lá a modelagem do sistema e tudo mais, e aí você entrega esse cara. Então você tem lá, né? Você tem um sistema modelado, bonitinho e tal, você sabe de onde vem e para onde vai. Galera da infra, ele não é muito nesse sentido. Tipo, galera da infra é assim, ó, faz funcionar. Então, a Amazon nasceu assim, né? Na verdade, quando a gente olha a história lá do, dessa computação em nuvem da Amazon, especificamente dela, que era o maior player até pouco tempo atrás, ela começou assim, vamos comprar máquina para aumentar a disponibilidade do serviço de venda de produtos. Beleza. Aí dava lá a Black Friday dos Estados Unidos, eles atendiam, legal, aí faziam um dimensionamento para o próximo ano. Ó, essa infraestrutura aqui, ela precisa crescer, sei lá, 25% para atender a demanda prevista para o próximo ano. Aí eles faziam esse dimensionamento, né, aumentava essa infraestrutura, vinha próximo ano, levantava esses servidores, beleza, fazia as vendas e tal. Só que, entre uma Black Friday e outra Black Friday, essas máquinas ficavam ociosas. Então, pô, vamos fazer um sistema, vamos virtualizar isso aí, vamos tentar criar um sistema para vender esses ciclos de processamento. Então, veja, em nenhum momento alguém falou assim, cara, e se a gente fizesse uma nuvem? Tipo, se a gente construísse uma nuvem, se a gente fizesse um serviço em demanda, que ele tivesse um desempenho garantido, tivesse disponibilidade garantida, tivesse segurança garantida, que o Thomas falou ali, né? Eu vou fazer a migração de um serviço de alguém para a nuvem, né? E essa questão da segurança? Será que eu consigo vender para o meu cliente, né? Que isso é 100% seguro? Ou que isso é seguro de tal forma que ele não precisa se preocupar? Então, todas essas questões, nenhuma delas foi pensada de antemão, né? Isso se torna um problema futuramente. Vamos lá. Alan. Esse artigo é meu, pô. Se eu te falar que eu nem li de quem que é o artigo. É seu mesmo? Tô indo agora pro começo dele. Cara, se não é um dos Não, meus, é Carlos João Wellington Júlio. Ô, Dionísio tá aqui, olha lá, olha rapaz! lá. Eu conheço as Oi, coisas que eu escrevo, pô. mas eu achei muito bacana isso, professor. E, sendo bem sincero, foi o único que eu achei nessa pegada. Eu não achei nenhum outro nessa pegada. E eu ainda tentei ver se eu achava um pouco, se eu não me engano, eu achei um outro, que não é esse, que fala sobre a questão de indisponibilidade. Só Uhum. que, mesmo assim, ele não tratava tanto de análise realmente quanto esse do senhor. E olha que ele é de 2004, já fazem o quê? 2014. 7 anos. 2014, fazem Uhum. 7 anos. Então, assim, não achei nenhum outro que tratava do assunto dessa maneira, que nem o senhor falou, é bem escasso até hoje. Ó, se vocês quiserem, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou mandar uns 2, 3 nessa linha, tá? Ou de hypervisor, ou de comparação. Eu pesquisei bastante isso porque foi o tema do meu doutorado, especificamente a parte de virtualização em nuvem. Então, por isso que eu estou falando para vocês, quando a gente olha dessa perspectiva especificamente de desempenho, cara, a gente tem uma gama de coisas a serem pesquisadas muito grande. Sabe? A gente tem muita coisa em aberto e que a hora que a gente vai contratar é assim, não, beleza, tipo, contrata aí, só que não é assim que funciona, sabe? Como que você vai empregar o seu dinheiro em algo exato, que você não consegue mensurar? Esse é o ponto, Thomas. Como que você vende algo que aí você não consegue falar o seguinte, não, eu tô te entregando isso, sabe? Tipo, você fazer uma auditoria, né? Você falar assim, não, é isso aqui mesmo, você tá contratando e é isso que eu tô te entregando. A Amazon, a Microsoft também tem isso. Ele tem um monitor. Você consegue monitorar lá
se a sua máquina está funcionando, se ela está, né, como que está o desempenho dela lá, tal, enfim. Mas veja, uma coisa é você olhar como está o desempenho, outra coisa é você garantir que o desempenho contratado é o que está sendo entregue, né? Por exemplo, eu olho aqui minha máquina, ela está funcionando. Então, eu estou vendo aqui a tela, né? Tudo beleza e tal. Mas quando eu abro o gerenciador de processo, que eu vou olhar lá o quanto ela está processando, né? O que tá mais ativo ou menos ativo, aí eu consigo ter uma noção do que tá acontecendo de fato, né? Se ela está tendo um bom desempenho e tal. Então, ou fazer um benchmarking, né? A gente pega um benchmarking qualquer lá, roda para ver se de fato ele está entregando o que a gente está esperando que seja entregue, né? Mas beleza, pessoal. Mais alguém leu alguma coisa na parte de infraestrutura? Professor, só aproveitar para fazer um paralelo. Essa questão aí de, por exemplo, você achar que tem uma quantidade de memória e não tem, ela realmente acontece até em empresas mesmo. Eu trabalho num data center e eu tive muito problema com isso, que era a VM tinha X de memória. Porém, o servidor que realmente estava hospedando esse servidor virtual, ele não tinha aquilo lá realmente disponível. E o hypervisor estava praticamente enganando a VM. Falar, você tem 20 GB disponível, mas na verdade só tem 10. Como você está usando 6, está tudo tranquilo. Só o sistema ia lá e, putz, eu preciso de tudo agora. E aí o processo ia lá e morria por causa disso. A gente até demorou um pouquinho para identificar que esse era o caso, né? Sim. Porque é complicado, né? Porque, ó, aí a gente cai um pouco para arquitetura mesmo, né? Desses virtualizadores, hypervisors. Tem algumas formas de você fazer o gerenciamento dele, sabe? De você gerenciar as máquinas que ele está carregando lá, enfim. No Zen, que é o que a Amazon usa, é o principal virtualizador deles, ele tem um problema quando você migra. Quando você pega a máquina virtual de um lado e você migra para outro host, quando você quer segurar lá. Ele dá um problema de balloon, que chama. Esse problema de balloon é o seguinte: ele olha para o host onde vai jogar a máquina e ele vê quanto de memória tem. Aí ele olha quanto de memória tem e isso é descritivo, né? Isso é um XML lá que tem anotado quanto tem. Aí ele olha e fala, não, beleza, cabe. Aí a hora que ele vai mandar, não cabe. Aí ele some com a sua máquina virtual. Tipo, ele simplesmente some. O que é esse sumir com a sua máquina virtual? Ele matou o processo na máquina que estava e não carregou o processo na máquina que era para ir. Ou seja, a sua imagem ela existe, ela está armazenada em algum lugar, mas todo o seu trabalho que estava em memória ali executando, você perdeu. Então, por quê? Por conta de gestão de memória, gestão errada de memória. Tá? Então, e são problemas assim, que acontecem e a gente não vê acontecendo. Só vai ver isso acontecendo na hora que a gente vai lá e faz uma auditoria bonitinha, né? Em toda a infraestrutura para ver o que poderia acontecer. E demora um pouco para achar, de fato. Tá? Pessoal, ainda em cima de infra, mais alguém? Professor, não, é só um comentário, mas não tanto nessa parte específica de infra. Acho que no começo falaram um pouco mais sobre disponibilidade, questão de ter rompido fibra e tal. Falando sobre a Amazon mesmo, que é onde eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, lá eles mesmos dizem para você contratar e subir seus ambientes no que eles chamam de zonas diferentes, né, geograficamente. Então, por exemplo, se acontecer um rompimento, né, no East Virginia, lá que eles chamam, você ainda tem serviços disponíveis em outra área geográfica, né? Mas, claro, isso assumindo que o problema foi lá, não que foi digamos assim, na saída dos cabos do Brasil para o resto, né? Aí não tem o que fazer. Mas pensar dessa maneira de distribuir o sistema de maneira geográfica também é uma saída para a disponibilidade. Sim, a ideia, Wagner, de fazer essas zonas na verdade, é uma teoria que vem da própria infraestrutura de nuvem. Então, quando você olha, por exemplo, você pega lá um Google, o próprio Amazon da vida, né? Por que eles têm essas zonas? Justamente para garantir o seguinte: se der algum desastre lá onde está
onde tem um provedor da Amazon, por exemplo, ele não para o serviço. Tipo, ele não perde. Quer dizer, ele perde o que está ali especificamente, né? Mas ele consegue direcionar o fluxo dele para uma outra região. Então, ele segue a mesma linha quando ele te sugestiona que você suba a sua aplicação em mais de uma região. Então, seria mais ou menos um backup, sabe? Você tem na região 1, mas você sobe na região 2 também, para garantir que não vai ter nenhum problema ali. Por exemplo, deu um terremoto lá e parou de funcionar, sabe? Sim, sim. E aí você tem essa replicação do outro lado. Isso é um negócio interessante, porque ele traz... aí você vai trazendo adventos de outras coisas. Por exemplo, você pega... vamos pegar o YouTube como um exemplo, tá? Você pega lá o YouTube e você põe em várias regiões, né? Justamente para garantir isso. Fala assim, não, vai estar funcionando independente do que acontecer lá com o meu provedor. E aí desses caras que estão cada um em um lugar, você vai ter uma quantidade de conteúdo em cada um deles, que é justamente para atender a demanda local, né? Da região onde ele está ali. Então você tem lá, por exemplo, o cara está hospedado no Brasil. O que está como tendência no Brasil, né? O que de vídeos e não sei o que e tal, ele vai ficar hospedado ali do Brasil justamente por uma questão de distância, né? Para minimizar esses custos de rede. Então esse cara já fica próximo. E aí entra toda a ideia de CDN. Então o que é a ideia de CDN? Pô, o cara tá acessando um conteúdo lá no YouTube, mas ele quer ver um conteúdo que ele tá em alta lá no Japão, por exemplo. Só que para o cara acessar lá no Japão, ele vai ter uma influência de rede muito grande, porque está muito longe, enfim, você tem uma série de coisas ali. O que eles fazem? Falam assim, não, vamos trazer esse conteúdo para próximo, né? Vamos trazer esse cara que está lá no Japão, vamos trazer aqui para o Brasil, sabe? Então a gente já tem uma outra perspectiva que é o quê? A própria disponibilização de conteúdo, né? Como que você faz essa gestão para que o usuário... Aí, lembra que a gente teve uma aula que a gente falava de qualidade de serviço e qualidade de experiência? Nesse caso do CDN, ele vai cair muito mais para experiência do que para serviço. Porque ele está dependendo do usuário. É o usuário que vai falar se está bom ou não. Entendi. Professor. Oi, quem falou? Wagner. O outro Wagner agora. Beleza. O Xará Wagner falou, mas agora que você entrou nesse tocante de CDN, inclusive até o Alan comentou ali no chat, né, em relação a os droplets da DigitalOcean, a princípio eu também já cheguei a utilizar, eu utilizei alguns serviços na AWS também, mas assim, essa questão de CDN, por exemplo, um case específico, sei lá, cachear conteúdo estático de aplicações, né, sei lá, as SPA, uma aplicação com Vue, ou sei lá, uma similar. Pô, eu já utilizei um exemplo que é um CDN da Cloudflare, conecto lá com os drops da DigitalOcean, dá para fazer também com as minhas ECs lá na AWS, e pô, você consegue ter esse cacheamento aí, distribuição geográfica, lógico, coisas tranquilas, né? Você tem ali uma página HTML, você tem alguns resources ali em JavaScript, outros arquivos estáticos, e aí, lógico, não deixa, pelo menos, crashar a sua aplicação, né? Em questão de rota e tal, mantém a sua aplicação em pé. É mais uma solução aí para tentar, pelo menos, o conteúdo estático para fazer CDNs. Eles utilizam muito Cloudflare para esses repositórios aí de bibliotecas e de Node e similares no mercado. Dá para integrar tranquilo com esses serviços de nuvem. Eu ia comentar uma coisa que, em relação à questão desses serviços de computação em nuvem, por exemplo, uma coisa até que eu descobri esse ano, não fazia nem ideia, que também está no auge. Eu já utilizei alguns serviços do Mongo, né, MongoDB, lá quando você tem um CES, né, em cima da plataforma da AWS, e aí você pode escolher onde você quer colocar lá seus nodes lá do MongoDB, você vai escolher lá o servidor da AWS e tal, mas indo um pouquinho além, eu estava usando uma plataforma chamada Bitnami, não sei se alguém já ouviu falar, que é um marketplace de VMware, um marketplace de máquinas virtuais.
que aí você pode escolher a nuvem que você quer, então você tem um SaaS em cima de uma plataforma de visualização, vira aquele negócio muito alto nível, né? Chegar ao ponto de você ter um mercado livre de máquinas virtuais. Você quer o serviço, você escolhe lá e fala, ó, quer hospedar onde? E se torna muito mais prático, né? Sim. Só um adendo. Da mesma forma que o Wagner colocou ali, né, a questão geográfica e que surge essa demanda do CDN, isso que você falou de, pô, você chega num ponto que você tem você tem como se fosse uma prateleira lá, que você fala assim, não, eu quero esse serviço aqui, né, ou essa máquina virtual, lá no provedor da Amazon, por exemplo. E você consegue fazer isso de forma muito, muito transparente, né? Nessa linha, começa a surgir os orquestradores. Então, a gente tem aí, tem no mercado alguns orquestradores, que o que é esse orquestrador? Você monta, você especifica o que você quer de uma máquina virtual qualquer, e aí você consegue fazer o quê? Você consegue subir essa máquina independente do provedor onde você está. Então, tipo, você consegue subir uma máquina com uma determinada configuração na Amazon, você consegue replicar isso na Azure, por exemplo. Você consegue ter alguma configuração mais específica também nessa mesma linha, né? Você consegue ter uma configuração um pouco mais de um servidor, por exemplo, você quer um Apache lá, enfim, com orquestradores. E nessa linha de orquestradores, a gente começa a vir para coisas, né? Para situações que elas estão presentes e que a gente não olha tanto como nuvem. Por exemplo, Kubernetes. Quem já trabalhou com Kubernetes aqui? Dos presentes. Laudiel, quem mais? João, quem mais? Eu como usuário, mas não configurando todo o esquema, né? Então, quem já... O João, que eu lembro... O do João é legal, que o João, ele tá mexendo com isso lá onde ele trabalha. Qual que é o rolê do Kubernetes? Fala pra gente aí um pouquinho. Qual que é o... O esquema do Kubernetes é a questão da orquestração de containers, né, que ele gerencia o ciclo de vida do container ou de uma aplicação. No caso específico da nuvem que a gente está falando agora, o interessante do Kubernetes é que você pode ter infraestruturas em várias nuvens, né, tipo no Azure, no AWS, e um cluster Kubernetes que ele esteja em todos os ambientes, na verdade. Ele vai estar nos seus masters em uma ou em outra, ou em ambas, e aí ele poderia escolher com base em algumas métricas, ou onde mandar um container, se vai mandar para Azure, dependendo se, eu quero um que cobre mais barato para essa aplicação. Aí, com base no scheduling dele, né, ele consegue definir qual que seria a melhor VM que ele ia escolher. Hoje até tem softwares que automatizam isso, até, por exemplo, eu preciso de muitos nós da minha aplicação no Azure. Então ele vai lá e cria as VMs para você, ingressa ele do cluster do Kubernetes, manda os pods para lá, cria a parte de roteamento, ele consegue se customizar ao ponto de entrar dentro da cloud mesmo. Obrigado, João. O Laudiel mandou ali otimização e dimensionamento. Mas vejam, o que o Kubernetes está fazendo, né, essa orquestração, tem outros tem outros serviços, né, os programas que fazem. Esse que é o interessante, sabe? Ou seja, o Kubernetes hoje ele é talvez o mais comentado, porque ele é o top do momento. Mas a gente tem outros, a gente tem um chamado Puppet, a gente tem o Chef, então a gente tem alguns nessa linha, tá? Só pra gente ver que muitas das coisas que vêm da nuvem lá a gente está usando, mas às vezes nem tem nome de nuvem, de fato, tá? Alan, fica à vontade. Não é na mesma linha de nuvem, mas um dos é de nuvem mesmo, não assim como o Kubernetes, mas um dos artigos que eu pesquisei eu achei bem interessante que ele trabalha com um orquestrador de dispositivos para névoa e ele tem meio que digamos assim, a capacidade de conseguir definir quem vai ficar com o recurso. Então, digamos assim, nesse exemplo aqui,
para ao mesmo tempo ele conseguir usar a névoa para automatizar não, mas fazer a conexão de dispositivos inteligentes e autônomos, como semáforos em carros, aqueles carros que têm, por exemplo, freagem autônoma e que consegue fazer baseado ou na distância ou em computação, visão computacional. Aí Hum. até ele tem um orquestrador bem bacana que ele identifica quando o fluxo de carro está muito grande, está requisitando bastante coisa. Então, quando ele está sendo necessário mais para essa área de automotiva, a parte do IoT dele que usa periféricos de saúde, como, por exemplo, as bands da vida, esse daí ele redireciona direto para a nuvem, e quando não está sendo tão requisitado, ele consegue balancear que ele vai ficando com essa carga para não sobrecarregar a nuvem também. É um artigo bem bacana Uhum. que ele junta um pouco dessa questão de saúde com cidades inteligentes. Legal, obrigado. Pessoal, então agora, já que alguém tocou no assunto, e aí, névoa? O que a gente tem para falar da névoa? Lembrando que se alguém mais quiser falar sobre nuvem, tranquilo, tá? Mas névoa, o que a gente tem para falar sobre? Eu vi um artigo aqui que eu achei interessante, que eu queria até tirar uma dúvida se isso seria uma implementação de névoa. Uhum. É sobre na verdade, o artigo fala mais sobre questões de tráfego de dados do Google Stadia, que é aquele sisteminha da Google de jogo em nuvem, né? Ele trata mais das questões assim, eles têm questões de latência, né? E questões de, por exemplo, até de tempo, tá, latência, né? Mas de bitrate ou jitter. Mas a questão é mais ou menos a seguinte: ele precisa garantir o QoS do jogo, né? Que tipo tem uma conexão boa, e também o QoE, né? Que o usuário tem que ter uma experiência boa. Então, para isso, o que ele faz? Ele atua nos jogos, tornando o jogo mais fácil de jogar com alta latência, mas também ele atua colocando, por exemplo, nas ISPs perto do usuário, os servidores do estádio lá dentro mesmo. Se não me engano, no artigo ele comenta que tem 7.500 servidores espalhados nas ISPs locais, para que o cara jogue já, né, tipo, perto da casa dele, né? Uhum. E eu achei interessantíssimo que ele também usa predição para saber qual que é o próximo controle que o usuário vai usar para diminuir ainda mais a latência. Ele usa tal de até esqueci o nome do termo, acho que é cadeia de Markov. Ele usa para predizer qual que seria o próximo input do usuário para não precisar nem chegar nos servidores. Uhum. Mas nesse caso, essa implementação de que está no ISP, os servidores do Stadia, isso seria névoa? Nesse caso, não, João. Ó, o que acontece, tá? Quando a gente fala em névoa, a gente está falando em computação de borda, tá? E toda vez que a gente fala computação de borda, ou edge, né? Edge computing, a gente está olhando para o sistema final, tá? A gente está olhando para o que está na borda mesmo. Está olhando para celular, a gente está olhando para notebook, a gente está olhando para algum dispositivo que tenha capacidade de processamento, tá? Então, o que acontece? Quando ele fala assim, ó, eu vou aproximar o conteúdo de um jogo qualquer num provedor de serviço para porque esse provedor de serviço, né, eu entendo que ele está mais próximo do meu usuário, eu estou olhando uma infraestrutura especializada, né, ou seja, eu estou pegando um servidor que ele tem esse tipo de propósito, tá, que é servir com um grande volume de dados, e eu estou jogando um conteúdo lá nele. Ou seja, se eu estiver pensando em nuvem pela nuvem, a gente continua em nuvem, tá? Porque ele vai ter que passar por um provedor em algum momento. Então você só faz com que ele passe por um provedor apenas. Quando a gente fala em névoa, a gente está falando o seguinte: o Alan colocou ali, né? Ah, você tem um carro autônomo e ele precisa tomar uma decisão de frenagem. Tipo, ele precisa decidir se ele vai frear ou não e o quanto que ele vai frear, né? Ou seja, ele precisa definir uma função qualquer lá que ele vai dar um parâmetro para ele. Se essa informação tiver que chegar lá na nuvem para ela ser processada, para ela retornar para o carro, talvez esse tempo de processar e voltar,
o cara bateu o carro. Então ele bateu o carro, porque o delay disso foi muito alto. E aí a gente entra em todas aquelas discussões de 5G, que a infraestrutura não é boa e tal, enfim. Então, o que é pensado nessa computação de borda? Pô, será que, como é um cálculo pesado, né, porque eu tenho uma função qualquer lá, eu preciso derivar ela para olhar a ordem, para ver qual que é a ordem dessa ordem, fazer um ajuste de polo, retornar a equação para devolver o parâmetro lá para o computador do carro para ele frear? Será que eu consigo fazer isso no celular do próprio motorista, sabe? Ou se não for no celular do motorista, mas será que eu consigo fazer isso num conjunto de celulares próximos? Ou, se eu não consigo fazer nesse conjunto de celulares próximos, será que eu consigo jogar isso para um Raspberry ou para algum dispositivo que esteja associado a uma torre? Então, vejam que o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando diminuir a distância percorrida da informação, ou seja, a gente está tentando mandar para um celular próximo. Né? A gente está tentando mandar lá para o provedor, a gente manda para um celular próximo. E aí esse cara que vai fazer esse cálculo para a gente e vai retornar. Tá? Então, a ideia dessa computação de borda é justamente fazer o quê? Pegar o poder computacional de um dispositivo que tem uma capacidade grande. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e aí eu estou conectado no meu celular por causa do áudio que eu estava falando dentro do copo. Só que se eu olhar a capacidade de processamento do meu celular em relação ao que está sendo usado, ele está com um recurso de sobra ali. Tá? E é um recurso ocioso, né? Porque eu não estou usando e ele está ali, né? Ele está disponível. Então, a ideia da Neba é justamente fazer com que essa disponibilidade ela seja usada por quem precisa, tá? Para entregar alguma coisa mais rápido, tá? Num tempo mais rápido. Então, quando a gente olha, quando a gente tem a noção de servidor, né? Ou seja, de um servidor ou de um pool de servidores, a gente não está falando tanto em computação de borda. Agora, quando a gente está olhando dispositivos que têm poder de computação, mas esse poder de computação, ele é, de certa forma, limitado. Ele é grande, mas ele é limitado. Aí a gente está falando em computação de borda, tá? Então, o que a gente mais tem em pesquisa dessa área de computação de borda é diminuição de latência. Então, não é processamento, tá? Porque se for o processamento pelo processamento, a gente usa nuvem. E a nuvem ela vai resolver pra gente. Tipo, ela consegue resolver tranquilo. Agora, se a gente precisar diminuir essa latência, se a gente precisar diminuir esse tempo de rede, aí a computação em borda ela começa a ficar interessante. Alguns modelos, tá, eles fazem duas camadas. Eles fazem a primeira camada como borda, e aí tem toda uma questão de cache, tem toda uma questão de algum conhecimento já produzido que fica nessa borda, tá, que fica nesses dispositivos. E a nuvem, ela fica como um suporte a um processamento mais massivo. Tá? Então, como assim mais massivo? Ó, como esses caras de borda, eles têm principalmente problema com bateria, celular, por exemplo, o principal problema é bateria, né? Acabou a bateria, acabou a amizade. Então, o que faz? Usa-se o intermediário, que é a borda, para diminuir o tempo, mas o poder computacional mesmo, né, de tomada de decisão, fica na nuvem. Então, esse cara do meio, ele fica como se fosse um cache de informações. Se ele não tiver informação, se ele precisar fazer uma tomada de decisão, aí entra uma outra linha que é o seguinte: o que compensa mais? Compensa a gente gastar um tempo para chegar na nuvem e ter um processamento rápido? Ou compensa a gente fazer um processamento na borda, pensando que a gente vai despender recurso não só de processamento, mas de bateria, com um tempo de processamento maior, mas a gente vai conseguir entregar talvez mais rápido, tá? Então, tem essas questões também, tá? Que aí, de novo, a gente entra em infraestrutura, né? Então, a gente acaba sempre morrendo em infraestrutura, não tem como. Tranquilo, João?
Beleza, pessoal. Quem mais na área de névoa? Quem leu, quem pesquisou, achou o quê sobre névoa? Ou nuvem, né? Enfim. O que eu li, professor, é basicamente isso que você disse, né? Que a estratégia é fazer com que os dados sejam processados mais perto de quem tem interesse neles, né? Diminuindo, assim, esse tempo, né? Que leva para o dado ir até um ponto onde o processamento é melhor e maior, para depois retornar a resposta. E isso eles têm mostrado várias pesquisas apontando nesse sentido, porque a ideia é assim, que até um certo momento se tratava Big Data em grandes locais com grande capacidade de processamento, né? Porque isso demandava muita infra. E agora eles estão percebendo que existe o Big Data no usuário, né? Por conta desses dispositivos que existem agora, né? Os vestíveis, né? Os wearables, né? Não sei como é que é bem a tradução. Os smartphones, que são grandes produtores de dados. Então, não dá tempo de você ter que transmitir tudo isso, processar e dar a resposta nesse tempo. Para mim, que não tenho grande experiência na parte de infra, né, não é a minha área de atuação, tem meio que ficou assim uma ideia de um desafio, porque ao mesmo tempo em que eu quero trazer para mais perto do usuário esse processamento, eu fiquei com a impressão de que os dispositivos que eu tenho à disposição mais próximo de quem está produzindo dado, ele tem muito menos recurso, né? Então, eu fiquei com essa ideia de desafio aí na cabeça, sabe? A partir do momento que eu não quero que os meus dados cheguem até a nuvem, né? Porque isso demanda tempo, porque requer uma infra que não necessariamente eu teria à minha disposição. E eu tenho a proposta de trazer isso para mais perto do ponto onde o dado está sendo produzido, acaba sendo um desafio, né? Aí eu esbarrei nessa minha falta de experiência com infraestrutura, né? Uhum. Essa questão, Edilene, de você pesar, né? Você pesar os prós e contras, ela não é nova, tá? Nessa área. Na verdade, tudo começou com na velha ideia de grid e cluster, tá? Ela vem, então, a gente vem permeando esses caras, grid e cluster, há um bom tempo, tá? E aí, a grid, especificamente a grid, qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é você ligar várias máquinas em rede, não necessariamente de forma homogênea computacionalmente, né? Você tem lá um notebook que tem um determinado poder computacional, você tem um outro que tem um outro processamento, enfim. Mas normalmente essas grids, elas eram e são formadas por computador, tá? Computador mesmo, né? Que ele tem lá uma alimentação energética, que ele tem uma rede confiável, enfim. E aí essa ideia de grid, alguém em algum momento falou assim, cara, e se a gente fizesse isso com o celular? E isso não é uma ideia nova. Isso foi lá nos primeiros smartphones. E aí começou a pesquisar sobre isso, sobre como pegar essa informação ou esse processamento, né, desses celulares, juntar isso e fazer um grande processador de informações, né? Ou seja, você pegar um monte de celular e fazer com que isso te dê um poder computacional muito grande. E aí, quais foram os entraves lá atrás? Consumo de bateria, primeiro. Segurança e privacidade dos dados. Porque se você está processando algo de alguém no celular, você precisa garantir que essa informação ela não vai ser lida, né? Ela não vai ser vista por um ente que não seja o dono dela. Isso é um problema de garantir. Por que é um problema? Conforme a gente põe segurança, a gente aumenta a quantidade de processamento. Se a gente aumenta a quantidade de processamento, a gente diminui o tempo de vida desse cara, porque a gente consome bateria.
Então, essa ideia de grid para celular, ela foi meio que sendo desencorajada ao longo do tempo. Beleza. Aí, nesse meio tempo, surgiu a nuvem. Então, quando surge a nuvem, que também não é um negócio novo, tá? A ideia de nuvem, ela remonta lá de 1960, por ali, com mainframe. Então, o que a nuvem faz era o que o mainframe fazia lá em 60, né? Só que a diferença é que você tinha um mainframe com vários terminais, desculpe o termo, mas é assim que a gente chama, com terminais burros, tá? Então, o terminal acessava lá e processava a partir do mainframe. A nuvem faz isso. Então, a nuvem, ela te entrega o recurso, e aí o seu dispositivo, ele acaba sendo um visualizador, né? A nuvem toma toda a decisão, ela faz todo o processamento, ela te entrega isso mastigado, já o seu dispositivo só precisa te mostrar. E os celulares continuaram evoluindo. Só que, além do celular, outros dispositivos começaram a ter internet, que é o advento da internet das coisas. Né? Por quê? Porque agora a gente tem chips melhorados, a gente tem a própria questão de bateria, ela é muito melhor hoje do que há 5, 10 anos atrás. Então, como você tem muito processamento granular espalhado, né? Você tem celular, você tem lá uma placa veicular que também processa e que tem rede, você tem lá um micro-ondas, tem uma geladeira, enfim, você tem uma série de dispositivos. Por que não juntar isso tudo, né? E fazer com que isso vire um grande processador de informação? Vejam, é a mesma ideia das grids lá de celular. Exatamente a mesma ideia. A diferença agora é que a gente está trazendo muito mais dispositivos que têm essa capacidade de processamento, que talvez usem sua bateria ou não. Né? Por exemplo, o micro-ondas ele tem que estar ligado, né? Lá na alimentação, né? A gente não usa ele por bateria, por exemplo. Só que aí voltam os mesmos entraves, que são o quê? Processamento. A nuvem sempre vai processar mais porque você tem dispositivo especializado para fazer isso. Você pega lá, é uma placa-mãe que ela foi feita para aquilo, é um processador que foi feito para aquilo, é uma memória que foi feita para aquilo. O celular não, o celular é para uso geral, né? Ele não é para alto desempenho, não é para HPC, né? Como a gente chama no meio. E aí a gente traz todos esses problemas. Então, uma é de volume de processamento mesmo. Então, não adianta a gente querer fazer um cálculo de proteína, fazer um cálculo lá de uma quebra de uma chave RSA, por exemplo. Vai dar ruim isso aí, sabe? Tipo, não é uma boa. E a gente também bate, né, acaba esbarrando na segurança. De novo, o que está sendo processado no meu dispositivo, eu consigo garantir que ninguém vai ter acesso a ele, né? Disponibilidade. Será que se eu permito que usem o meu processamento do celular, será que quando eu precisar usar meu celular, ele vai ter bateria? Ou será que ele não vai ter bateria porque alguém usou? Né? Então, tem todas essas questões, tá, Edilene? E todas essas questões são pesquisas em aberto nessa linha de computação em névoa, tá? Deixa eu ver o que o Wagner jogou aqui. Sim, a questão de padronização também, né, Wagner? Porque, ó, se a gente pensar tudo em celular, a gente tem um padrão. Ou é Android, ou é iOS, né? E aí você tem lá o formato de leitura e tudo mais, tal. Então você consegue padronizar isso de certa forma, tanto na visão organizacional da coisa, né? Então como que vai ser, por exemplo, quais são os nós executores, quais são os nós coordenadores, como na questão de distribuição, de controle de carga disso. Então, por exemplo, eu vou fazer um processamento de imagem. Aí a minha aplicação que está solicitando, ela não sabe se ela vai pedir para nuvem ou para névoa. Ela pede, ela fala assim, eu quero processamento de imagem. Aí chega na minha névoa. Ela precisa tomar uma decisão, falar o seguinte, ó, para esse cara aqui, esse algoritmo que vai fazer isso, ele já tem os pesos? Porque se ele tiver o peso, tá tranquilo. Porque ele vai pegar os pesos, vai comparar com o que ele está recebendo, ele vai dar uma resposta e vai devolver essa resposta. Legal. Agora,
Se chegou lá a imagem, ele não tem esse algoritmo, ele não tem uma rede treinada, ele não tem nada ali para tomar uma decisão, ele precisa jogar isso para fora. Mas veja que aí você precisa de uma coordenação, né? Você precisa de um coordenador. E aí não tem muito como a gente padronizar de fato essa névoa. Então, o que vai acabar acontecendo? Essa névoa, em algum momento, ou ela acaba de vez, e aí para ela acabar de vez, a gente precisa melhorar a infraestrutura. 5G tem que ser muito bom, 4G tem que ser muito bom, a própria rede, né, cabeada tem que ser muito boa. Então, esse seria um ponto para ela acabar, né, a infraestrutura melhorar. Ou, eu falei dois, qual que era o outro? Comunicação. Ou ela vira, ela vai ter alguns nichos, como os nichos de nuvem. Então você tem lá, você vai ter um análogo do AS2, do EC2, desculpa, para névoa. E aí você vai ter um análogo lá da Azure para névoa. Ou seja, alguém em algum momento vai chegar e falar o seguinte, ó, eu sou detentor de parte disso e o meu padrão é esse. Enquanto isso não acontecer, cada um vai fazer de um jeito. Então, eu tenho lá uma empresa de rastreamento de veículos, por exemplo. Eu posso fazer toda essa minha implementação de névoa sem ter um cara de névoa especificamente. Fala assim, não, eu estou usando lá o serviço da Amazon Névoa, por exemplo. Não preciso ter isso. Mas em algum momento isso vai acontecer, sabe? Isso é um caminho que ele é inevitável, tá? Nessa questão de padronização, beleza? Pessoal, e aí? Nuvem e névoa. Então, vamos mudar um pouco o panorama. Desafios em computação em nuvem. O que a gente tem como desafio para usar esse cara? Professor, estamos escutando bem? Opa! Tá. Então, eu estava olhando aqui, inclusive até relembrando o que o Brivaldo falou no passado para mim, né? Ele falou o seguinte, que tem um artigo que também fala a mesma coisa aqui, que um dos desafios maiores que tem é a segurança, né? Por quê? As nuvens, elas são muito propensas a ataques, né? Apesar de ser tudo criptografado, né? E aí vem aquela situação, né? Tem uma cópia em outros servidores, né? Só que você vai colocar os dados dos teus clientes lá nessa nuvem, né? E aí gera aquela dúvida, né? E aí, se alguém entrar lá, aí você fala, tem um acesso, tem a criptografia, tem um acesso hierarquizado, né? Né? Só vai entrar lá quem for o super admin, né? Só que pode ter um ataque, né? Dentro dessa nuvem aí, né? E todos esses bancos de dados aí ficam comprometidos, né? Isso aí é um problema que a nuvem enfrenta, tá? Aí, apesar de ter toda essa mágica, né, de infraestrutura instantânea, né? Até tem um momento aqui que ele fala aqui, ó, que ele fala que a nuvem é uma coisa que parece que não tem fim, né? E você contrata alguma coisa, mas ele coloca lá que parece que não tem fim, a memória, processamento, aí vem aquela parte que o senhor falou lá de escalonamento, né? Então ele propicia ilusão, é que ele fala aqui, ó, propicia ilusão de recursos computacionais infinitos, né? Disponíveis para o uso. Portanto, o usuário tem expectativa de que a nuvem seja capaz de fornecer rapidamente recursos em qualquer quantidade, né? Qualquer momento, né? Só que não é bem assim, né? Isso aí. Então, tem esse problema do escalonamento, né? Aliás, da segurança, né? E tem também a privacidade, né? Porque você pode ter problemas com relação aos dados também, né? Sim. Fora isso aí, ó, quanto a você não ter que usar, você não ter que ter uma infraestrutura de data center ou de servidores na tua empresa e poder contratar de forma barata um serviço que nem a Amazon ou acho que é Salesforce, né? Salesforce, né? Acho que é esse nome. E aí, assim, essas empresas têm um nome a zelar, né? Então, eles sempre vão te fornecer o melhor e o melhor e melhor qualidade possível, né? Então, tem esse lado positivo da nuvem, né? Tá? Eu queria complementar com isso, por enquanto.
Legal. Obrigado. Jorcel, só pegando isso aí que você falou, ó, pensa comigo. Quando você está usando uma máquina virtual, por mais que ela tenha um encapsulamento, e aí a gente está falando do nível bem baixo mesmo, tá? Por mais que ela tenha um encapsulamento, né, que ela esteja numa casca, você tem algumas coisas que, bem ou mal, elas vão ser comuns. Que vai ser o quê? Vai ser o acesso ao escalonamento do processador. Então, a sua máquina vai ter acesso, a minha também vai ter acesso. Se as duas estiverem no mesmo rack, a gente está compartilhando informação, né? A gente está usando o mesmo meio para fazer processamento de informação. Esse é um ponto. Segundo ponto, cache, L1, L2, L3. Mesma situação. Nós somos dois processos que estamos coexistindo na mesma máquina. Então, existe a possibilidade, né, de um enxergar o outro. Memória, mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Quando a gente olha o tipo de virtualizador, a gente tem 3 modelos clássicos. A gente tem o modelo de virtualização completa. Esse modelo de virtualização completa, ele é um processo e ele emula todo o cenário de uma máquina. Como assim todo o cenário? Ele emula processador, ele emula memória, ele emula placa de rede. Exemplo mais próximo que a gente tem disso, VirtualBox. Então, o VirtualBox, ele encapsula para você lá um processo, e aí você tem lá um processador, uma memória, enfim. Mas ainda assim, esse processo, ele precisa ser executado em algum lugar. E ele está sendo executado num processador que está sendo compartilhado com outro cara. Quando a gente sai desse domínio de virtualização completa, a gente vai para um domínio de paravirtualização. Em paravirtualização, você tem um escalonador de máquina virtual, tá? Que também é uma máquina virtual. E aí você tem várias máquinas virtuais que são escalonadas por esse cara. Essas máquinas virtuais, elas fazem acesso ao meio de forma direta. Como assim acesso ao meio de forma direta? O processador, ele não é emulado, como é feito lá no VirtualBox, por exemplo. É o processador da máquina mesmo. Então, o processo da máquina virtual, ele tem acesso direto ao núcleo. Entendi. E também tem acesso direto às caches, porque se ele tem acesso direto ao processador, ele também tem acesso direto às caches. Se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada depois no ataque chamado Melt. Eu vou colocar no chat aqui. Qual que é o funcionamento dele? E aí, quando vocês olham isso, falam, meu amigo, realmente esse negócio de nuvem aí, se a gente for parar para pensar, é meio perigoso. Tá? Por quê? Porque esses caras, eles, quando a gente fala na infra, existe uma possibilidade da gente acessar recurso que em outros modelos computacionais o cara não tem como fazer isso. Porque ele está entrando como um processo, né? E é um processo via porta, por exemplo, ele não tem acesso ao PID, não tem acesso a nada. Quando a gente está rodando isso com o cara dentro da máquina, o Spectre também, João, obrigado. Quando você olha isso dentro da máquina, o cara está ali, né? Ele já tem o acesso. Então, aí você tem a paravirtualização, né? Desculpem, a virtualização completa, e você tem a virtualização por container, que é a virtualização do Docker, que bastante gente usa, né? Que é bem famosinha também. A virtualização do Docker, ela é virtualização de workspace. Como assim virtualização de workspace? Quem usa Linux sabe o que eu estou falando. Quando você loga numa sessão SSH em uma máquina, se outro usuário logar em uma outra sessão SSH na mesma máquina, cada um vai ter um workspace, cada um vai ter uma sessão. Ou, para quem é usuário da Microsoft lá, seria mais ou menos a ideia do Active Directory. Então, o cara loga, cria-se um espaço para ele lá, com uma área de trabalho e não sei o que e tal, né? Ele tem aquele espaço ali. Se um outro usuário logar na mesma máquina, ele vai ter, esse segundo usuário vai ter lá o seu espaço, não sei o que e tal, beleza. Vejam que nesse nível, o que está separando, né, está separando um processo ou outro de outro, né, não é nenhum virtualizador.
Tipo, é só um workspace mesmo. Tipo, é só a ideia de diferenciação de processo. Então, fica um pouco mais vulnerável ainda, sabe? E aí a gente tem, nessa parte de arquitetura de computador, né, de arquitetura e organização, a gente tem muita coisa que quando a gente para pensar mesmo, fala, meu amigo, talvez a nuvem não seja tão segura assim como dizem, sabe? Porque o problema, todo problema de segurança, ele começa em chegar na máquina. Agora, se você já está na máquina, né, e você está rodando um processo que você consegue entrar em espaço privilegiado, aí o cenário muda totalmente, né? Aí a conversa muda, tá? Então, Jorsal, tem bastante coisa nessa linha, tá, de segurança que precisa ser explorado nesse domínio de nuvem, tá? E de névoa também, tá? No mesmo sentido. Com Pessoal, certeza, professor. né? Pessoal, e aí? Mais desafios de nuvem? O que vocês podem me contar? Sobre essa parte de segurança aí, professor, um dos artigos que eu estava estudando falava justamente como a SLA dos provedores de nuvem, né, não oferece nada referente à segurança, né, acaba falando só sobre disponibilidade e como que eles vão devolver seu dinheiro se não alcançarem, né, a meta. E aí Exatamente. ele fala justamente sobre uma necessidade de padronizar não só as SLAs de todas as nuvens, como também forçar com que elas atendam coisas sobre isso. É até interessante que, de certa forma, algumas nuvens já fazem algo parecido. Eu tenho, por exemplo, de exemplo, a Azure, né, que ela tem a região da Alemanha, que todo mundo que usa as máquinas da Alemanha, ou no caso específico, essa região Alemanha, eles garantem que essas máquinas sempre vão estar rodando na União Europeia, né, então vai estar abrangendo as leis de lá. E também tem o Azure Governo, que ele roda especificamente máquinas para governo americano e afiliados, né? Então você só vai conseguir rodar máquinas nessa região se você for do governo americano. Então aí você tem um nível de segurança muito maior, né? Mas só tem para eles mesmo, não tem nada parecido para a gente. Sim. E aí, pessoal, quem mais? Jason tá quieto hoje. Anderson, Brenda. Falo demais, aí quando eu fico quieto, o pessoal estranha. Né? E aí, pessoal, mais algum desafio? Thalita, Cauane, Matheus. Aproveitar o ensejo, professor, só com relação à questão que você falou da nuvem, não poder garantir, né? Você falou daquela questão de não saber exatamente o que eles estavam cobrando e tal. Uhum. Eu penso que isso é uma forma de manter o serviço, né? É que nem a internet. Com por exemplo, a tecnologia GPON que foi implementada, a gente sabe que efetivamente não contrata 10 mega de internet. Sim. Até porque a gente não usa no talo 10 mega de internet. Né? A gente contrata aquele pacote de serviços ali, espera que ele esteja disponível, mas quando dá um pico aqui 6 horas da noite, não chega os 10 mega, não chega os 30 mega que a gente contratou. Então é mais ou menos isso daí, até por uma questão financeira, se tornaria inviável manter todo mundo no talo da execução do serviço, né? É uma infraestrutura que não caberia e não se ganharia em cima disso. Sim. Eu acho que o serviço da nuvem se mantém dessa forma. Uhum. Quando você vê lá o dimensionamento do disco, por exemplo, num VMware ou num Xen, você inclusive dá para escolher lá se vai ser tipo de armazenamento thick ou thin, né? Se vai ser magro, ou se você vai fazer realmente aquela alocação. Então, assim, quando você não faz a alocação, eu posso colocar o crescimento lá, mas tem que haver um monitoramento, né, porque senão pode dar um crash lá, porque todo mundo colocou o tamanho total e começou a usar, mas enfim, eu acho que é por essa linha aí. Uhum. Então, quando eu falei disso, Jason, porque quando eu comecei a estudar sobre nuvem em 2010, e aí eu sempre vi assim, SLA.
E aí esse SLA é o contrato em nível de serviço, que é o que você... É o análogo lá da internet, né? Falar, eu estou contratando 10 MB aqui e eu espero que eu tenha 10 MB, né? É o que a gente usa lá no padrãozão. Aí eu comecei a questionar, tipo, falei assim, cara, como que é SLA de quem vende isso, né? De quem existe? Aí eu comecei a ver assim, da Amazon. SLA, a gente garante 99, tantos por cento lá de disponibilidade. Beleza. Aí da Azure, é tanto. Da Salesforce, tanto. Na época tinha alguns que usavam o GoGrid para fazer uma gambi lá e tal. Mesma coisa. Eu falei, cara, mas peraí. Quando eu estou olhando o custo desses caras, tem uns que são parecidos, mas tem uns que não são parecidos. Tipo, tem uma discrepância meio grande, assim, sabe? Pro mesmo conjunto de recurso. Como assim, mesmo tipo de recurso? O cara te oferece 2 vCPU, 2 GB de RAM, 1 TB de armazenamento e rede ilimitada. Nos dois casos. Só que um custa 50 centavos de dólar e o outro custa 35 centavos de dólar. Fala, então nesse caso eu vou contratar o mais barato, né? Porque os dois me dão a mesma disponibilidade. Os dois estão falando que é o mesmo tipo de recurso, né? A mesma quantidade de recurso. Só que um é 50, outro é 35, eu vou no 35. E eu fiquei com isso na cabeça, meu mestrado inteiro. Eu falei, cara, mas não é possível que seja só isso. E aí eu comecei a ir atrás e tal. Aí eu vi que realmente era só... Todo SLA era só isso. Era só isso que era considerado. Aí eu comecei a fazer o quê? Falei, bom, se sou eu que vou contratar, né? Eu vou contratar esse serviço. Como alguém que está buscando infraestrutura, né? Não como um usuário final lá tal. E aí eu comecei a ver o seguinte, o cara não fala qual que é o virtualizador que ele usa. O cara não fala o processador que ele está usando. Ele só me dá o custo e disponibilidade. E a minha pesquisa rodou toda em cima disso, sabe? De tentar entender quais eram as diferenças. Por exemplo, quando a gente pega, só a questão de a mesma máquina, tá? Você pega lá, sei lá, você pega meu Asus Book aqui, com meu processador Celeron de 2 núcleos aqui e tal. Se eu colocar o Hyper-V, que é da Microsoft, e rodar um benchmark, e colocar o Zen e rodar um benchmark, eu tenho diferença de desempenho. Tipo, o mesmo benchmark, com a mesma versão, exatamente a mesma coisa, só estou mudando o virtualizador, e aí um dá diferença, né? Tipo, um dá um desempenho e outro dá o outro desempenho. E eu comecei a estudar a arquitetura desses caras, para ver o porquê que isso está acontecendo. E no final das contas, eu descobri o seguinte, que o cara que estava me cobrando 35, ele estava me passando a perna, que compensava muito mais eu pagar 50, porque esses 50 eu ia ter um desempenho muito próximo do que ele estava ofertando, tipo, bem próximo mesmo do que ele estava ofertando, do que o cara que estava vendendo a 35. Aí eu achei bom demais, né? Falei, pô, beleza, 50 e tal. E aí eu comecei a ver uma outra coisa, que é a organização da nuvem. Quando você vai comprar lá, você vai alugar um serviço, ele tem pools, né? Ele tem lá, por exemplo, você quer fazer qualquer coisa com GPU. Então você tem lá toda a parte de GPU. Aí você quer processamento. Aí ele tem toda a parte do EC2 lá. Aí você quer armazenamento, ele tem o S3. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, mas se o processamento está todo mundo junto, né? Tudo que é processamento está junto, será que isso não sobrecarrega o processador? Porque, pô, no final das contas, é uma gaveta só com vários processos ali dentro, né? Então, se está todo mundo usando processador, seria o análogo a você rodar um benchmarking de processamento e tentar rodar alguma coisa que tenha um volume alto de processamento. Tipo, um dos dois vai ter algum tipo de problema.
E aí eu comecei a enxergar o quê? Que essa forma que eles fazem, ela não é a melhor. Tipo, para quem gerencia, beleza, tipo, ela é mais tranquila de fazer, porque você faz uma classificação de acordo com o tipo de serviço que você está ofertando. Mas para desempenho, para concorrência, é ruim. Tipo, o ideal seria você mesclar, tipo, você ter no mesmo segmento, você ter S3, GPU e processamento de processador mesmo, né, de núcleo de processador. E que é um negócio que você não tem. Tipo, se você buscar essa informação, ela não, em lugar nenhum você acha, sabe? Então, tem bastante coisa, principalmente nessa parte de infra, sabe? Que a gente acaba comprando, a gente acaba contratando, mas não sabe bem o que está rolando ali por baixo. E isso pelo menos para quem pesquisa sobre isso, é um problema. Pessoal, mais alguém? Oh, pode falar, Jesus, desculpa. Não, eu queria dizer que realmente é bem complexo, né? Porque são vários fabricantes, né? Falo da parte de infrafísica, né? Sim. Tem Dell, tem HP, e há um esforço muito grande dos virtualizadores em manter a compatibilidade com esses fabricantes, né? Tanto que existe uma lista de compatibilidade, de atualizações. Às vezes a diferença de um firmware para o outro já dá diferença na forma de processamento, no desempenho, né? Então, realmente é muito complexo, mas eu acho que se dá mesmo pelo mercado, que ele é muito diversificado, né? E o virtualizador, ele vai extremamente na contramão, porque o virtualizador, ele quer unificar, ele quer fazer uma plataforma para não importa o que está embaixo, eu te entrego esse processamento aqui. Então, o cara tentar ao máximo gerir e entregar aquilo que o cliente quer. Ó, eu te entrego 2 GHz. Mas a gente sabe que no fundo, ele não consegue entregar isso. Porque isso vai depender na blade que tá lá funcionando, vai depender se não somente da capacidade, mas quantos clientes estão alocados naquela blade naquele momento. Exatamente. Porque pode ser que a blade esteja topada. Se eu tiver 100% de processamento e os 100 tá dividido entre 10 clientes com 10% cada um, uma hora essa blade ela pode ficar lenta, ela pode não entregar determinado processo, enfim, vai acontecer algum problema. Em compensação, a blade que está do lado e ela só tem metade do processamento dela sendo usada, ela vai ser muito mais fluida. Então, todas essas questões aí, a própria empresa, a Amazon ou qualquer outra, tem que acabar gerenciando e realmente é muito complexo. Sim. Professor, só complementando o que o Jason falou aí, geralmente as empresas fazem o seguinte, eles fazem uns cálculos lá de uso e de disponibilidade, né? Geralmente eles calculam que nunca vai estar todo mundo usando. É igual do celular, né? A rede nunca vai estar sendo totalmente usada, né? Então, eles fazem o mesmo cálculo para também o celular. Aliás, para também a internet, né? Se todo mundo usar a internet, é o que ele falou ali, vai ficar lento e não vai funcionar direito. E o celular também. Se todo mundo for usar aquela rede, vai ficar dando ocupado e ninguém vai conseguir fazer a ligação. É mesmo parâmetro, tá? É a mesma lógica da rede também, tá? Você não consegue, por exemplo, definir uma função de uso para a internet. Você não consegue, por exemplo, a internet ela funciona, sei lá, numa exponencial qualquer. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque o regime de utilização ele é estocástico. Então, no momento, sei lá, tipo, às 10h21:01, ela está no pico. Às 10h21:02, ela já não está mais no pico. Isso, e aí você vai... Eles fazem ali na realidade, ó, é que nem lá, eu trabalhei na net lá há muito tempo, eles fazem uma análise ali de fluxo, né, do que está consumindo de banda, né, e o horário, fazem ali uma média de tudo e falam, ó, vai usar tanto esse mês, né. E aí, pro mês que vem ou pro ano que vem, eles sabem o que vai ter que investir ou não. Sim. Se vai ter ampliação da área ou não, e por aí vai. Dentro da área de sistemas distribuídos, isso tem um nome, chama-se planejamento de capacidade, que é justamente fazer esse dimensionamento. Você olhar o que está acontecendo e como está acontecendo,
e tentar prever isso mais para frente. É isso aí, professor. Professor, posso trazer uma colaboração? Pode, Anderson. Vamos lá. Deixa eu só responder o Thomas rapidinho. Sim, sim. Thomas, é isso mesmo, planejamento de capacidade, tá? Wesley, beleza, cara, realmente isso é um problema mesmo, tá? Anderson, fica à vontade. Vamos lá. Boa noite. Então, professor, dos artigos que eu, assim, pesquisei dentro do olhar da computação em nuvem, gostei muito de um que trata dos desafios da nacional na computação em nuvem, né? O autor ele faz uma comparação, né, da aplicação da computação em nuvem, né, enquanto uma nova proposta na computação tradicional, né, que você claro, vai ter que usar aplicações que são disponibilizadas para usuários na internet, vinculado isso à tecnologia da virtualização, né, que você vai trabalhar com diversos servidores, né, espalhados. No que tange aos desafios da forense em nuvem, primeira coisa que o estudo ele vai trazer vai ser o entrave legal, né, que pode acontecer, por exemplo, um crime que se você é um perito aqui, você precisa de dados de uma situação que não aconteceu no país, mas fora, né, a jurisdição onde os dados estão armazenados, às vezes a falta de colaboração internacional desses dados em alguns países, né, até porque existe essa falta de legislação, né, uma coisa que regule, até mesmo que você recuperar evidências, né, que pode até tratar de dados confidenciais, enfim, vazamento de informação. A definição em cláusula de contrato com servidores, né, na questão de você preservar ou disponibilizar alguma tipo de informação quando se trata de investigação, né, como log de host, roteador, switch, log de banco de dados, né, quando se trata, por exemplo, acesso à nuvem, uso de celular, notebook, né, um desses aí, e a consideração do forense como um serviço, né, visando solucionar esse problema com grande capacidade de armazenamento. Acho que até uma colega que falou a questão do celular, né, o celular, pessoal, enquanto um big data, né, ou seja, considerando ele também como uma grande capacidade de armazenamento. Considerando isso, eu vou pensar num ambiente de estrutura implantado na nuvem. Essas ferramentas vão ter o papel de estar me ajudando a organizar, integrar informação com outros sistemas, né, assegurando que os dados estão armazenados de forma segura, né, enfim. É uma situação que a gente pode estar considerando no que tange a oportunidade, por exemplo, de você aplicar a forense na nuvem. A evidência de ambiente de computação é mais difícil você destruir, até porque é uma replicação de serviço para outro local oferecido de serviço, né, até porque você vai ter uma garantia de que aquela prova está segura e ela é durável, né, escalabilidade do ambiente da nuvem, enfim, é uma das observações no trabalho que o perito tem enquanto trabalho pericial, que ele também, até na qualidade disso, ele tem essas dificuldades. Mas ele tem que ter sempre esse olhar especialista também do ambiente que ele trabalha, os dados que ele tem para ele chegar à elucidação daquela situação, mas ao mesmo tempo também ele não depende só dele esse bom trabalho, vai depender vai ter todo o aparato legal, o outro lado que tem aquela informação vai me contribuir para que esse resultado venha pensável, enfim. É um desafio, né?
Beleza, Anderson, obrigado. Nada. Aproveitando, pegando essa linha que o Anderson trouxe, só para a gente fechar, tá? Um negócio que tem acontecendo muito hoje em dia é trazer as coisas como um serviço. Então, por exemplo, o Anderson colocou ali a questão da forense, né? Então, qual que é a dificuldade da forense de uma maneira geral? A dificuldade da pesquisa forense de uma maneira geral é que normalmente a gente não tem ferramentas específicas, né, de cunho geral. Você precisa fazer a ferramenta para aquele domínio. Então, você quer fazer lá, por exemplo, uma recuperação de disco. Existem softwares que fazem recuperação de disco, né, softwares comerciais. E aí, beleza, em disco, tranquilo. Mas se você quiser, por exemplo, fazer uma recuperação em arquivo, então vai depender muito do tipo de arquivo, enfim, do que você está trabalhando. Então o perito, ele acaba desenvolvendo essa ferramenta para um domínio muito específico, que é o que ele está trabalhando lá. A nuvem... Oi, desculpa? Até mesmo assim, quando a gente trata, por exemplo, de perícia criminal, por exemplo, Polícia Federal, o governo internacional, por exemplo, desenvolver frameworks, né, para realizar a forense que vai dar garantia da confiabilidade da investigação, né, para elucidar, né? Então, é justamente nesse ponto, sabe? Então, o que vem surgindo? Pessoal, o que pode ser feito, né, principalmente nessa linha de forense? Faz-se uma coleção dessas ferramentas, né, do que já existe de forma específica, e você fornece isso como um serviço. Então o cara fala assim, eu quero inspecionar, por exemplo, uma foto. Aí eu vou lá no meu Forense as a Service, e aí eu vejo lá no meu Forense as a Service se eu tenho um serviço para imagem. Então, ou seja, eu facilito a vida, né, de alguém que talvez teria que desenvolver esse software, né, para fazer essa análise e tudo mais. Então, esses as a Service, eles acabam se tornando um negócio interessante. Então, hoje, a gente tem lá, né, infraestrutura como serviço, que é o IaaS. A gente tem a plataforma como serviço, que é o PaaS, né? Nós temos o software como serviço, que são os SaaS. A gente já tem blockchain as a service, que é o BaaS. E alguém na aula passada trouxe isso. Era Nut qualquer coisa, Nut, enfim. Não lembro quem foi, mas eu lembro que alguém comentou. Fui eu. Foi você, né, gente? Legal. E a gente acaba transformando tudo em serviço. Ou seja, a gente facilita a vida, né, da última milha, que é o usuário final. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com perícia forense, mas eu não tenho nenhuma ferramenta. E aí eu vou comprar, por exemplo, eu vou comprar lá uma ferramenta qualquer de varredura de disco, ela custa $100. Eu falo, putz, mas eu vou gastar $100 lá no negócio que eu nem sei se vai vingar, sabe? E aí você disponibiliza isso como um serviço e cobra só pelo tanto que o cara usou. Cara, isso é uma sacada genial. Por que ele é uma sacada genial? Porque se o cara usar e der certo, você, como provedor, você recebe. Se o cara usar e der errado, você também recebe. Por quê? Porque você forneceu uma ferramenta lá, ele usou, você está cobrando ele por uso e não, né, pelo resultado em si. Se não der o resultado, ele vai falar assim, putz, não era o que eu precisava, eu vou atrás de outra. Mas quem forneceu, ganhou. Então, assim, para quem está fornecendo o serviço, né, é uma boa, é interessante. Tá? E aí entra, talvez vocês encontraram uma série de artigos sobre isso, mas como eu disse, era o último ponto, né, então já vou fechando aqui, que são os modelos de negócio. Então, qual que é, talvez, a maior sacada na nuvem? A maior sacada da nuvem, esse maior benefício que ela traz, é fazer com que quem está contratando, ele se preocupe muito mais com a regra de negócio, né, do negócio que ele vai desenvolver em si,
do que com infraestrutura, do que com tecnologia. Porque a infraestrutura e a tecnologia, ele está ali já. Ele monta. Por exemplo, eu não sei fazer um balanceamento de carga, mas eu tenho um serviço de balanceamento de carga lá pronto para mim. Eu só preciso colocar lá e ligar o que eu quero balancear. Pô, da hora. Então, eu passo a me preocupar com o modelo do meu negócio, né? Com o que eu estou vendendo, com o que eu estou fornecendo. E aí, por isso que de uns tempos para cá teve um boom aí de aplicações, né? Teve muita coisa surgindo que a gente nem pensava, tipo, até determinado ponto, né? Que poderia ser uma boa e que vingou. A gente tem aí Uber, a gente tem Netflix agora que tá na nuvem em tudo, a gente tem iFood, a gente tem uma série de coisas que, assim, o cara ele não precisa se preocupar com a tecnologia, de fato. O cara se preocupa com a regra de negócio. Deixa que alguém está cuidando para ele lá em algum momento. Esse alguém está na nuvem. Tá? Então, esse que é a grande sacada aí dessa galera de nuvem. Tá? Professor, esse adendo, só um adendo rápido, uma coisa muito visível que, assim, pelo menos eu vi, foram os serviços do G Suite, do Google, né? Que muitas instituições de ensino superior adotaram. E aqueles, inclusive, assim, o mais nítido é os serviços de e-mail institucional, que a galera migrou tudo para o serviço da Google e pronto. Tipo, atendeu a demanda institucional e fora a gama de aplicativos, né, de software como serviço que a Google oferece. E aí tira esse gargalo dessa responsabilidade da instituição. Lógico, também tem outros pontos, né, a se considerar como questão de privacidade, segurança, que a empresa diz assegurar, né, até algum ponto a gente não sabe o quanto. Mas, de qualquer forma, para a equipe de TI que está gerando os ativos, recursos, ele vai se focar o quê? No negócio, né? Não precisar ficar se preocupando com infra. Então, pô, sob demanda também. Sim, só o fato de você não se preocupar com infra já é um baita negócio. Mas aí teve um tiro no pé também, professor, esse ano. Eu acho que eu vi notícia, não sei se tem um mês ou dois, que o Google está querendo limitar a quantidade de armazenamento no Drive e vai pegar a galera de calça riada, porque vai ter que limitar e tem gente que está fazendo muito uso. Tem a instituição de ensino, aluno fazendo backup de coisa absurda. Então, né? Na verdade, não é que parece, não. Vai limitar. Isso é fato. Mas aí, Wagner, você tem que ver o outro lado, né? Pensa você pega aí a UFMS, por exemplo. A UFMS tem aí por base uns 5 mil alunos, 6 mil alunos, sei lá quantos mil a gente já está atualmente. Imagina esses 5 mil se o cara resolve pegar a conta dele lá e fazer um backupzinho do computador dele. Haja armazenamento, né? Então, nem tanto os caras do Google limitando. Às vezes o problema é o usuário mesmo. O usuário não entende que não é para ele deixar, tipo, a vida dele lá. É para ele usar com um certo critério, né? Para ele conseguir e tal. Igual, a minha conta pessoal tem muito mais armazenamento do que a minha conta institucional. O que eu tenho na minha conta institucional? Um arquivo de texto, que é para as turmas, né? Vocês, pessoal da graduação. Os vídeos, porque grava aqui, ele cai lá, ele cai no Drive, né? Então ele já fica lá, os vídeos todos que eu gravei com vocês estão lá, e só. E eu estamos metendo um negócio que legal, né? Critério e usuário são palavras que não combinam, de fato, né? Então, quando você pega a grande massa aí dos utilizadores, eles acabam gerando uma sobrecarga que ela não é necessária, né? A verdade é essa, né? Gera uma demanda que não precisaria. E aí é aquela coisa, é o que eu falo para meus alunos da graduação. Às vezes, todos acabam pagando por um. Então, não adianta nada, tipo, todo mundo fazer certo, aí chegar um lá e fazer errado. Vai todo mundo sofrer as consequências pelo que fez errado, porque é o geral para todo mundo, né? Imagina, você ficar, eles ficarem caçando lá, quem que tá usando a mais do que deveria usar, esse aqui, aquele outro. Então, não, limita para todo mundo, que daí dá tudo certo, né? Então é o jeito mais fácil de escalonar esse problema, tá? Pessoal, é isso. Alguém mais quer fazer qualquer consideração? Fique à vontade. A última para fechar, porque o beijo tá chamando. Que esse serviço de outsourcing, né? Ele surgiu ali com o iTunes
começou a dar certo, o governo inglês começou a entender que terceirizar os serviços de TI trazia uma melhor qualidade no serviço do governo. Aí pronto, hoje é a terceirização da terceirização da terceirização do serviço de TI. Eu conheço empresa que ela é contratada para prestar um serviço e ela contrata outra empresa para fazer o serviço. Porque hoje o que está em voga é gerenciar contrato, né? Quanto mais a gente gerencia contrato, menos a gente se preocupa. Só que é um modelo de negócio que eu acho que há certas coisas que não dá certo. Simplesmente não dá certo. Acho que tem que haver um limite para essa terceirização da tecnologia, como é o caso da computação em nuvem, que eu acho que ela esbarra em algumas coisas, como, por exemplo, a qualidade da conexão na internet. Se eu tenho uma empresa que eu preciso de um sistema e eu preciso que esse sistema esteja 24 horas, né, online para os internos, ali ela vai esbarrar muitas vezes no serviço de qualidade ruim que nós temos de internet, que o serviço a qualidade do serviço de internet no Brasil, ela é ruim, né, em vários pontos. Então, já esbarra aí nessa questão da qualidade. Aí entra outros parâmetros, como segurança e tal, mas, no geral, todos esses pontos têm que ser debatidos e assim, pesados, né? Porque, para a gente que trabalha no governo, veio a IN 01, que é uma determinação que a gente tem que contratar serviço em nuvem, sendo que, assim, muitas vezes não é nem interessante, e é caro, não é barato ainda. Eu já cheguei a bater os custos, e o custo total de propriedade é muito mais barato, às vezes, manter a infraestrutura local do que contratar um serviço de nuvem, né? Eu fiz uma simulação de um servidor de arquivos que a gente tem e dava para base de 20 mil por mês. E se com 40, 80 mil, a gente compra 2 servidores e passa 5 anos. Então, assim, não vale. Então, tudo isso tem que ser pesado, né? É que esse negócio do governo aí, Jason, é difícil, cara. Se a gente entrar nessa linha, a gente fica até amanhã falando. Sabe? Eu sou bem avesso a várias decisões dessas aí. Mas, enfim, né? Deixa eu ficar quieto aqui para não falar demais. Também, João. Esse é um outro problema, né? Você pega um sistema qualquer lá e tenta embutir ele na nuvem. Às vezes você está gastando dinheiro, de fato, tá? Bom, pessoal, é isso. Deu certinho o horário da aula, o assunto estava legal, passou rapidão. Obrigado pela participação de todos. Na semana que vem, a nossa reunião é na quarta, tá? Excepcionalmente, porque na quinta é feriado, né? Então, a gente vai fazer no dia 2. E aí, no dia 2, tem lá o escalonamento já de quem vai apresentar, tá? Então, já tá no AVA lá, bonitinho, tá? E até o dia 2, beleza? No dia 2 é às 6h30, tá? Não confundam o horário, tá bom? Eu vou mandar e-mail via Moodle para lembrar vocês, mas quem já está presente aqui já fica avisado, tá? Quarta-feira, dia 2, 6h30, beleza? Beleza. Professor, ontem eu perdi o horário do envio da atividade, eu queria saber se tem como eu enviar para o e-mail. Pode enviar por e-mail, tá? Todo mundo que teve problema com o envio e me mandou e-mail comentando a respeito, eu deixei que mandasse por e-mail, tá? Então, que vale para um, vale para todo mundo. Quem não fez a entrega porque teve qualquer tipo de problema, mas está com a atividade feita bonitinho, pode me mandar por e-mail, tá? Não tem problema. Pessoal, então é isso. Bom descanso a todos. Forte abraço. Até dia 2. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.